Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez de seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor e de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa música que vou iniciar com essa homilia, ela traz 2 verdades que a liturgia da palavra hoje nos dá. Uma certeza que a escolha de Deus
a consagração de Deus, Deus que nos escolhe, Deus que nos consagra, Deus que mostra o seu amor por nós, escolhidos, mas também traz um convite de Deus, que é essencial para que nós vivamos esse chamado de Deus, essa escolha de Deus, que vivamos plenamente esse amor que Deus nos destina, que esse convite é a busca de santidade. O Senhor que nos consagra, nos escolhe, nos chama, mostra o seu amor, mas que espera de nós uma contrapartida, que é a busca da santidade. Fecha os teus olhos por um instante e olha para a tua vida. Olha o Deus que até hoje tantos feitos realizou na tua vida, o Senhor que te chamou, o Senhor que te encontrou num determinado momento da sua história. Nós que recebemos o batismo, nos tornando filhos de Deus, filhos amados, consagrados a Deus ali no batismo. Depois recebemos o crisma, recebemos a comunhão, o Cristo que vem inteiramente dentro de nós, o Cristo total. E nisso Deus vai nos dando essa oportunidade e dando a graça também daquilo que Ele nos convida, Ele nos dá a graça para ser. Ele nos convida a ser santo, mas Ele nos dá também a graça, porque Ele sabe que nós somos frágeis para isso. Deus consagrou um povo escolhido. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou, Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar, e pede a nós, sede santos, sede santo. Escuta esse refrão: sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Esse refrão é Deus falando para nós, eleitos, consagrados, escolhidos, batizados, crismados, convidados a participar da Eucaristia. O Senhor te convida e diz: sede santos, esta é a minha vontade. O Senhor nos evangelhos fala sempre isso e nos pediu: sede santos. Sede santos é o que eu mais quero. É o Senhor falando para mim e para você: sede santos. E Ele não nos pediria algo que nós, com a força do alto vindo até nós, porque nós somos templos do Espírito Santo, templos daquele que é a força, daquele que é o auxílio, daquele que é o santificador. Ele não nos pediria para sermos santos, se o Espírito Santo, que é santo,
e que vem nos fazer santo não fizesse isso. Sede santos. Esta é a vontade do Senhor, é a maior vontade do Senhor, porque ser santo é a resposta à consagração que Ele nos faz. Ser santo é a nossa resposta diante do chamado de um Deus que nos criou e nos quer de volta para Ele. E o caminho para voltar aos braços de Deus, o caminho para voltar à eternidade, é ser santo. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. No final da homilia nós vamos cantar novamente essa música, para que ela firme dentro de nós, e daremos uma resposta no final. Mas agora vamos adentrar naquilo que o Senhor quer falar por meio dessa liturgia, e que eu trouxe alguns aspectos das leituras, da primeira leitura, do Salmo, do Evangelho. Hoje a liturgia da palavra, ela nos traz dois homens que são chamados de nazireus. Nazireu, sabe o que é isso? Não é nazareno. Nazireu. Sabe o que é nazireu? Nós vamos ver. Eu cantei uma música aqui que ela nos traz e nos convida essa certeza desse chamado de Deus à santidade, esse convite que Deus nos faz à santidade, a ser santo. Ser santo, dentre todos os significados, eu trago um deles, que ser santo é ser aquilo que foi separado para um propósito, aquilo que foi separado para um propósito de santidade, separados do mundo para viverem com Cristo. Veja bem, esse santuário aqui que nós estamos, ele foi construído e separado para quê? Para adorarmos a Deus. É um lugar que foi separado para isso e foi bem preparado. Todos os mínimos detalhes foi preparado unicamente para adorarmos a Deus. E tudo mais, o altar ele foi consagrado, quando foi inaugurado esse santuário, o altar foi consagrado também. Então o altar é somente para ser utilizado para a celebração eucarística, para ser consagrado às espécies eucarísticas no corpo e sangue de Cristo. Essa toalha que está no altar, ela foi separada e ela é usada somente na celebração eucarística. As alfaias que são usadas ali na liturgia, no ofertório, que vai trazer o manustérgio sanguíneo, o corporal para colocar no altar, foram feitos e separados, consagrados para usarmos na liturgia. As velas consagradas e abençoadas para serem usadas na liturgia. As velas do advento ali, as flores que estão aqui, tudo foi preparado para ser utilizado nesse ambiente sagrado. É como que consagramos tudo para ser utilizado e para usarmos para a adoração do nosso Deus. Ser santo é aquilo que é separado e consagrado para o Senhor. Nazireu está lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 2. Quando um homem ou uma mulher fizer o voto de Nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor. Era uma consagração que era feita por homem ou mulher que se consagrava inteiramente a Deus, se consagrava ao Senhor, e tinha alguns sinais. Um deles era deixar o cabelo crescer. Um sinal do nazireu, dessa pessoa que era consagrada a Deus, era deixar o cabelo crescer, deixar o cabelo grande, entre outras coisas, não beber vinho, bebida alcoólica, e tinha outros sinais, não comer as comidas impuras que os judeus não podiam comer. E isso do cabelo grande, principalmente, era o sinal de que aquele homem ou aquela mulher era consagrado, era um nazireu.
Então, quando alguém via um jovem ali com o cabelo grande, as pessoas percebiam, ele é um separado, um escolhido de Deus. Ao mesmo tempo que aquele sinal era para que as pessoas vissem que aquele tinha feito um voto de consagração a Deus, mas também que ele próprio, aquele que foi consagrado, ele percebesse e trazesse dentro de si a certeza de que ele era um escolhido, um consagrado, um separado por Deus. Paulo, apóstolo, ele também fez um voto temporário, não foi igual da primeira leitura de Sansão, ou do próprio João Batista e de outros nazireus, mas Paulo também fez um voto como nazireu, por um tempo. Nazireu vem do hebraico, que significa separado, consagrado. Então, nazireu praticamente é quase a mesma coisa desse significado que eu dei de santidade. Ser santo é aquilo que é separado, consagrado para ser utilizado a Deus. Assim como eu falei do templo, do lugar litúrgico, do altar, das coisas sagradas, assim também a pessoa que é consagrada, separada, era o nazireu. Semelhante ao significado de ser santo, escolhido, marcado com um sinal de escolha, para que ele lembrasse da consagração e para que as pessoas percebessem que ele era um consagrado. Veja bem, o nazireu não era superior aos outros, ele não era melhor do que as outras pessoas, não. Era alguém que, por escolha de Deus, foi escolhido para algo a mais. Mas era alguém que não vivia conforme o comum dos homens. Aquele que era escolhido, separado por Deus, ele não poderia viver de qualquer maneira. Ele não poderia viver como os outros viviam, às vezes de forma contrária aos mandamentos do Senhor, distante do Senhor. Era alguém que não podia viver distante de Deus. Não podia viver como qualquer um vivia. Precisava valer a pena a vida daquela pessoa. Daí nós partimos para a primeira leitura, que está no livro dos Juízes. Naqueles dias havia um homem de Sará, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril, não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu àquela mulher e disse: Tu és estéril, não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. O menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Aquela mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Veja, era alguém que foi consagrado por Deus, escolhido por Deus, antes dos seus pais pensarem nele, porque Deus já pensava e Deus já anunciou que aquela mulher que era estéril daria à luz um filho. Deus já escolheu, consagrou e disse: o menino será consagrado a Deus. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir naquele menino, naquele jovem que foi menino, foi crescendo, e o poder de Deus foi sendo realizado na vida dele. Aquele menino, aquele jovem foi crescendo e cada vez mais o poder de Deus agia nele. Sansão foi um dos chamados juízes. Lembra que Moisés tirou o povo do Egito, foi levando o povo no deserto, mas chegou um momento que Moisés avistou a terra prometida, mas ele não entrou com o povo. Quem entrou, porque Moisés morreu, e quem entrou foi Josué, que substituiu, que foi o escolhido para estar no lugar de Moisés, para entrar na terra prometida. Depois que o povo entrou na terra prometida, depois que já estava lá, não tinha alguém que reinasse, né? Depois que Josué morreu, não tinha ninguém que reinasse no povo. Então Deus foi suscitando homens
para estarem à frente em determinados momentos da história do povo de Israel. E aí Deus foi escolhendo juízes antes de dar o primeiro rei, que aí Deus ia começar a dar os reis, suscitar reis. Mas até então, a cada momento, Deus ia suscitando alguém, ia derramando a força do alto, para que a força do seu Espírito agisse naquelas pessoas. E essas pessoas estarem à frente do povo de Israel, para não deixar que os inimigos invadissem, matassem o povo de Israel, colocasse os seus deuses para serem adorados. Então, a cada momento da história, Deus ia suscitando alguém. E Deus suscitou, nesse exato momento, um homem chamado Sansão. E Sansão, Deus ia mostrando a sua força, né? Deus ia agindo, abençoando aquele homem. Sansão ia vencendo os inimigos, os filisteus. Mas veja, em um determinado momento, Sansão começou a viver coisas erradas. Começou a desobedecer algumas ordens de Deus. Começou a não buscar escutar a Deus, o que Deus mandava falar. E ele começou às vezes a agir conforme ele queria. Ele viu que a força de Deus agia, mas ele começou às vezes a pensar que era a força dele. E ele começou a ser autossuficiente. Era Deus que estava agindo, mas ele começou a pensar que era ele. Começou a desobedecer algumas ordens de Deus, começou a se misturar com os filisteus e principalmente ele começou a se prostituir com uma mulher filisteia. Os filisteus eram os inimigos de Deus, do povo de Deus, aquele povo que queria dominar, que adorava outros deuses, era contrário ao Deus Altíssimo. E Sansão, ao invés de buscar uma mulher que era do povo de Deus para casar, ele vai buscar naquele povo que era idólatra. E ele começa a se prostituir com aquela mulher, Dalila. E ela, que era inimigo do povo filisteu, ela começou a armar contra Sansão. E queria saber por que Sansão era tão poderoso, tinha tanto poder, e foi perguntando, foi buscando artimanhas para conseguir. Sansão começou a mentir, a não revelar. Mas um certo momento, as artimanhas daquela mulher acabaram tirando o segredo de Sansão. E ele falou que o segredo do seu poder era o seu cabelo grande, que era o sinal de quê? Da sua consagração a Deus. Era o sinal que ele era consagrado, escolhido. E ele disse: se cortar o cabelo eu perco a força. Se tirar o sinal da consagração, aquele homem que era consagrado a Deus perdia a força. E foi o que aconteceu. Dalila cortou o cabelo dele enquanto ele dormia e chamou o exército filisteu. Sansão, achando que ainda tinha força, percebeu que não tinha mais, porque tinha cortado o cabelo, sinal da sua consagração a Deus. E daí os filisteus prenderam Sansão, e no texto mais adiante, no texto de hoje da primeira leitura, só fala do anúncio que Sansão nasceria. Mas em um certo momento da história de Sansão, e nesse momento que eles prenderam ele, dizem que eles mandaram trazer Sansão para se divertirem com ele, para zombarem dele. E ainda mais fizeram o quê? Cegaram, furaram os olhos de Sansão. Meus irmãos, quando nós deixamos o pecado ir invadindo a nossa vida, nós que somos eleitos por Deus, consagrados de Deus, Deus que nos chamou para estar ao seu lado, quando nós vamos deixando o pecado entrar na nossa vida, quando nós vamos distanciando de Deus, quando nós vamos buscando outras coisas, quando nós vamos nos misturando ao comum dos homens, se misturando às coisas do mundo, quando vamos entrando em cada situação, nos prostituindo com o mundo, deixando que entre dentro de nós o mal, as trevas, sabe o que é que o inimigo faz?
o que fez com Sansão. Quando nós vamos nos distanciando de Deus, buscando uma vida longe de Deus, o inimigo faz o quê? Com artimanha, vai nos seduzindo e tira de nós a nossa consagração, o sinal da nossa consagração. E mais ainda, sabe o que o demônio faz? Ele nos cega, e nós não conseguimos mais enxergar a Deus. Nós não conseguimos enxergar onde está a vontade de Deus, e aí nós vamos adentrando mais e mais no pecado e no erro. E sabe o que o demônio faz depois? Depois de nos cegar, de nos seduzir, ele brinca conosco. E mais ainda, ele zomba de nós. Meus irmãos, sabe qual é o maior plano do inimigo? Destruir a consagração de Deus em nós, destruir a escolha de Deus em nós, destruir o chamado de Deus em nós. Sabe qual é o maior plano do inimigo? Destruir a nossa vocação, destruir aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E o que ele faz no final é zombar daqueles que foram consagrados, expõe para todo mundo como escândalo. O inimigo seduz, o inimigo vai seduzindo, vai enganando, nos cega para que nós não percebamos a ação de Deus, brinca conosco e expõe para todo mundo o escândalo. Cuidado, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu já falo para mim, para minha consagração. Cuidado, Padre Gilberto, cuidado, Diácono Helenildo. Nós que somos escolhidos a uma vocação ao sacerdócio, a todos, o bispo, o papa, aqueles que foram chamados, mas não somente nós, mas os consagrados a uma congregação, aqueles que foram consagrados a uma vida religiosa, mas não somente esses, aqueles que são coordenadores de uma pastoral, aqueles que foram escolhidos para estar no serviço do templo, ministros, músicos, ministros que estão utilizando da música, do cantar, do tocar, do servir ao altar, um coordenador de uma liturgia, de uma pastoral, coordenador de um ministério, coordenadores de movimentos da renovação carismática católica, na sua paróquia, na sua diocese, batizados, catequistas, todos nós. Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus tem uma vocação para cada um de nós. Mas ao passo que nós vamos descuidando disso, ao passo que nós vamos não mais percebendo que é Deus que age, mas nós vamos pensar, não, sou eu que estou agindo. E às vezes a autossuficiência vai crescendo, e eu vou achando que sou eu que estou agindo, e eu vou achando que sou eu que sou grande, eu que tenho o poder. O inimigo vai seduzindo, o inimigo vai entrando e vai te afastando de Deus. E um grande risco, o inimigo tirar a tua consagração. E se tira o sinal da consagração, o poder de Deus sai de ti, sai de nós. Cuidado, meus irmãos, não deixemos que o inimigo vá nos seduzindo. Veja bem, nós só caímos no precipício se nós chegamos perto dele. Ninguém cai num precipício se antes não chegou perto. Eu não cairei aqui nessa escada se antes eu não me descuido, não olhando para aqui para cair. Meus irmãos, eu só cairei no pecado, eu só cairei e perderei a minha consagração se eu continuamente vou me descuidando e fico brincando com o pecado. Sansão começou a brincar com as situações de pecado. Sansão começou, como eu disse, a se prostituir com uma mulher que era do povo inimigo de Deus, que adorava outros deuses, que era idólatra. E ele foi brincando com a sua consagração. Ele foi brincando com o pecado, e o que aconteceu? Perdeu a força que não era dele, mas de Deus. Lá no Apocalipse, em uma das mensagens às igrejas, Deus fala para aquele povo escolhido também: se você não voltasse para mim,
eu tirarei o candelabro e levarei para outro lugar. Lá no Apocalipse, quando fala que tirar o candelabro é tirar a consagração, é tirar a força de Deus. Veja, Deus sempre vai buscar salvar, mas se nós constantemente buscamos estar distante de Deus, buscando brincar com a consagração que Deus nos deu, brincar com a nossa vocação, Deus pode tirar a força que age em nós. E daí, quando Ele tira, é um grande risco do inimigo agir. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero lembrar aqui, lá em 2 Coríntios 4:7, que Paulo apóstolo fala que dentro de nós carregamos algo que é sagrado. Nós carregamos o sagrado dentro de vasos de barro. Paulo fala lá na 2 Coríntios, nós carregamos Deus em vasos de barro. Nós carregamos um grande tesouro dentro de nós, que somos o quê? Barro. Como um vaso de barro que se quebra facilmente. Mas dentro de nós, vasos de barro frágeis, nós carregamos um grande tesouro que é Deus. Que dentro de nós habita quem? O Espírito Santo, que nós somos templos dele. E a cada Eucaristia nós carregamos dentro de nós também, quando nós comungamos, nós carregamos dentro de nós o Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Paulo fala isso, que nós carregamos o sagrado dentro de vasos de barro, porque naquela época as pessoas não tinham banco para guardar as riquezas, as pedras preciosas, o dinheiro. Sabe onde é que eles guardavam? Dentro de vasos de barro. E depois enterrava na terra, para esconder, para ninguém saber onde estava o seu tesouro. Por isso, naquele momento, Jesus conta aquela parábola. Lembra que um homem estava arando a terra e em um certo momento achou um tesouro? Era aquele tesouro que as pessoas guardavam e escondiam na terra. Meus irmãos, nós que somos escolhidos por Deus e consagrados, nós carregamos dentro de nós algo muito sagrado. E se nós descuidarmos, o vaso quebra. Cuidado. O que é mais importante, são as moedas que o povo guardava e escondia na terra, ou era o vaso? Eram as moedas. O vaso não tinha muita importância, era só para guardar. O que é mais importante, somos nós, ou é Deus que age dentro de nós? Ou é o Deus que nós carregamos dentro de nós? Deus. Lembre-se sempre, por maior que seja a tua vocação, por maior vocação que Deus se chama, nós somos apenas vasos de barro, frágeis, que qualquer momento quebra. Nós somos vasos. O tesouro é o Cristo que está dentro, é o Espírito Santo que age em nós. Lembre-se sempre, a nossa vocação foi Deus que nos deu, foi Deus que nos consagrou, é Deus que age em nós. Nunca ache que é você que está agindo, nunca ache que é você que está realizando prodígios, milagres e sinais. Não, é Deus. É Deus que está agindo por meio da tua vocação, por meio do teu chamado e da tua consagração. Não somos nós. Quando nós passamos a achar que somos nós corremos um grande risco de tropeçar. As pessoas precisam ver, não nós. As pessoas não precisam olhar para nós, para mim, como padre aqui que estou aqui celebrando essa Eucaristia, não o padre aqui que está, mas o Cristo que age em mim. Não o diácono que está ali, mas o Cristo que age nele. Toda vocação, lembre-se, é o Cristo que precisa aparecer, e nós, a cada momento, diminuirmos. E aqui eu lembro daquele que foi anunciado no Evangelho que nós proclamamos. João Batista, que também era um nazireu, foi escolhido desde antes do seu nascimento, para uma mulher que também era estéril. Uma mulher que não imaginava mais ter filhos, assim como na primeira leitura, a mãe de Sansão era estéril. No Evangelho, Isabel era estéril, mas foi anunciado que um homem nasceria, um menino nasceria,
e que era consagrado e escolhido por Deus. João Batista, que seria o precursor, que anunciaria, não ele, mas anunciaria o Cristo. Ele era apenas um instrumento. Ele era apenas o profeta a anunciar o grande profeta que era o Cristo. E João Batista, mais do que ninguém, o que é que ele falava? Que eu diminua e que o Cristo cresça. Aquele que eu anuncio é que é o Cordeiro de Deus. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. O que foi que Sansão fez para que ele perdesse a sua consagração? Ele começou a se descuidar. Começou a descuidar da sua consagração. Começou a se misturar com o mundo. Começou a se prostituir. Começou a acreditar que era ele que agia e não Deus. Diferente de João Batista. João Batista, que também foi um nazireu. João Batista, ele em tudo anunciava o Cristo. E a todo momento ele dizia que eu diminua e que o Cristo cresça. Meus irmãos, eu falei dos objetos sagrados, falei da vela. A vela ilumina aqui o altar, né? Sempre no altar, na celebração eucarística, temos a vela. Como eu disse, a vela foi consagrada e abençoada para estar aqui no altar. Mas a mesma vela que ilumina aqui, ela pode causar um incêndio, não é verdade? O mesmo fogo que está na vela que foi abençoada, ela pode causar um incêndio. Até aquele ditado que diz, né? Que vela benta também queima. Lembre-se, meus irmãos, nós fomos abençoados, escolhidos, consagrados por Deus. Mas se nós descuidarmos, nós podemos causar destruição, primeiro, de nós mesmos. Do plano que Deus escolheu para nos salvar. E depois, com o escândalo que eu posso fazer, eu posso destruir a vida de outras pessoas. Eu posso levar outros a se perderem. Por isso que eu lembrei de todas as vocações aqui: sacerdócio, vida consagrada, comunidades, pastorais, catequistas, leigos consagrados, todas as vocações. Resumindo, todos nós que somos batizados, tornados filhos de Deus, cuidado, meus irmãos, cuidado, que pessoas que foram escolhidas por Deus, se descuidar, podem se perder. No Salmo nós falamos: minha boca se enche de louvor para que eu cante vossa glória. Minha boca se enche de louvor para que eu cante a vossa glória. Aí eu lembro de Mateus 2,34, que diz que a boca fala de quê? Do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, se dentro de mim existe o maior tesouro que é o Cristo, se eu guardo esse tesouro constantemente com o maior cuidado, dentro de vasos de barro frágeis, mas eu guardo com cuidado, sabendo que eu sou frágil, que eu posso cair a qualquer momento, que eu posso a qualquer momento cair em pecado, quebrar-me, porque eu sou um vaso de barro. Mas ao mesmo tempo eu guardo com muito cuidado esse grande tesouro que é o Cristo. E se eu constantemente deixo Ele agir dentro de mim, minha boca anunciará. Minha boca anunciará a glória do Senhor, como o salmista Davi fala. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante a vossa glória. Portanto, só sairá da minha boca um louvor e a glória de Deus, se o Cristo dentro de mim é guardado com todo cuidado. Meus irmãos e minhas irmãs, como Davi fala: sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, a minha força e meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança é o Senhor. O Senhor só será a rocha protetora, só será o abrigo, só será a força e o amparo, proteção e segurança, só será a nossa libertação, se nós buscarmos a todo momento deixar que Ele seja o maior tesouro da nossa vida. Se nós a todo momento buscarmos o Senhor dia após dia, de dia ao acordarmos, buscarmos o Senhor, à noite, durante o dia constantemente, à noite entregarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor. Porque se nós cuidarmos daquilo que nós guardamos, que é o Senhor, Ele agirá com toda a sua força. Do contrário,
se nós descuidarmos daquilo que é sagrado dentro de nós, daí nós podemos perder a salvação. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, sede santos, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos. É o que eu mais quero, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos. É o que eu mais quero. Coloca a tua mão no teu coração. Lembre-se, como eu disse, usando as palavras de Paulo, nós carregamos dentro de nós um grande tesouro que é o Cristo, que é o Espírito Santo de quem somos templo, que é o poder de Deus que age dentro de nós. Como vasos de barro frágeis, nós trazemos dentro de nós aquele que é santo, aquele que é santo 3 vezes santo. Por isso, nessa parte do refrão nós cantaremos: vou ser santo. Esta é a minha resposta: vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Diga comigo isso: vou ser santo. Vou ser santo. Esta é a minha resposta. Esta é a minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Diga mais forte: vou ser santo, Senhor. Vou ser santo. Esta é a minha resposta a ti. Esta é a minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos escolheu, nos consagrou, nos fez templos Teu e nos chama a uma vocação. Nos chama a um plano que Tu tens para nos salvar. E mais do que nos chama a ser santo, Tu nos dá tudo o que é necessário para sermos, que é tão somente o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos dá a graça da santidade, porque nós reconhecemos que somos frágeis, que somos vasos de barro, que por qualquer coisa nós quebramos, por qualquer coisa nós corremos um grande risco de Te perder, Senhor. Mas nós, nesse dia que Tu fez para nós, nós queremos guardar dentro de nós, com muito cuidado, a nossa consagração, e Tu, Senhor, que é o nosso maior tesouro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.